Olá, vamos falar agora da virtude do otimismo. O que é o otimismo, basicamente? É procurar ver o lado positivo das coisas. Tudo tem um lado positivo. Vou contar uma historinha para vocês de um chinês. O chinês, ele tinha um cavalo muito bom, o cavalo fugiu. A pessoa, pô, que azar, fugiu seu cavalo? Talvez. Aí o cavalo voltou com uma égua. Nossa, o cavalo trouxe uma égua, agora vocês têm 2 cavalos. Né? Tem um cavalo e uma égua. Que sorte! Ele falou, talvez. Né? E depois ele foi montar na égua para domesticar a égua, caiu e quebrou a perna. Nossa, que azar, você quebrou a perna. Talvez. E aí passou o exército chamando a pessoa para a guerra. Como ele estava com a perna quebrada, ele não foi para a guerra. Que sorte, você não foi para a guerra. Talvez. Essa história pode ser infinita. Ou seja, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? E é sempre a gente aprender a olhar o lado bom. Né? O lado bom, se as coisas nos acontecem, a primeira ideia é essa, né? Se Deus permite que aconteça, até uma traição, uma coisa, é para nos fazer bem. Né? E o que é esse bem? Nós temos que procurar. O bem, às vezes, é exigir para a gente, da gente saber dar um perdão para uma pessoa. É sempre uma atitude proativa nossa. Tá? Nós temos recursos e iniciativas para resolver qualquer problema. Às vezes o recurso é pedir ajuda, né? Mas com iniciativa a gente resolve qualquer coisa. E o pessimista, ele fica lamuriando. Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque não permitem, né? Uma pessoa vítima. Então isso é uma coisa assim, é ruim para a pessoa que é vítima, é ruim para os outros que estão em volta dela, ela não contribui com ninguém, né? E o otimista é o contrário, uma pessoa que pensa em contribuir, etc. Então a primeira ideia é a confiança. Confiar nos outros, né? Confiar com prudência, lógico, e confiar em Deus. Deus não trai, Deus nos ama, Deus nos criou para ser felizes. Se Deus permite que algo aconteça, é para o nosso bem. Então o otimismo é uma coisa natural de um cristão. Tá? Ele sabe que Deus está com ele e o resto ele resolve. Depois a outra ideia é que todos nós temos muitos talentos. Né? Tem até uma parábola no Evangelho, a parábola dos talentos, que fala um pouco isso. Um ganhou 5.000, outro 10.000, outro 2.000, outro 1.000, né? E a gente tem que fazer com que esses talentos crescerem. Quais são esses talentos? Pensem assim, em todo mundo, né? Você ganhou uma vida, você tem uma inteligência para desenvolver, você tem uma saúde para cuidar e também de fazer, você poder fazer as coisas, você tem a fé que te ajuda a conhecer a Deus, então os dons sobrenaturais, né? A graça santificante, a graça dos sacramentos, a graça do perdão, a doutrina para te ensinar como agir. Você tem muitos dons. Pois você tem outras habilidades especiais. Às vezes você é bom no desenho, na matemática, ou no relacionamento com os outros. Tudo isso são talentos. E para que servem esses talentos? Não é para enterrar. Na parábola, o que enterrou o talento, o que ganhou menos, ele tinha medo do Senhor, ele foi enterrar. E aí ele recebeu uma repreenda, uma repreensão. Servo mau e preguiçoso. Né? E o outro que ganhou 10.000 talentos, dá mais 10, dá 10, o governo de 10 cidades para ele. Ou seja, você vai ganhar mais. Então, à medida que você corresponde aos dons que Deus te deu, Deus vai te dando mais dons. À medida que você vê, olha, eu posso servir melhor fazendo isso, Deus vai te ajudar a servir melhor fazendo outras coisas. Então, pensar em render os talentos, tá? Depois a ideia do realismo. Tá? O otimista não é aquele bobão, né, que fala, não, vai dar tudo certo no final, tá tudo errado, né, não vai dar tudo certo. Não, realismo. Tem coisas que você precisa corrigir, tem coisas que não dá para você fazer mesmo, né? Você tem que aceitar. Então esse realismo faz parte desse otimismo. Tá? E por último, um jeito de você perceber se você está sendo otimista ou não, é perceber se você vive em paz. Essa paz interior, essa serenidade. Essa serenidade, olha, eu vou resolver as coisas,
não estou dando conta agora, vai demorar um pouco mais. Essa própria serenidade de às vezes, de se esforçar por um período longo para alcançar uma coisa, né? Eu acredito que vai chegar lá. Deus quer que eu faça isso. Deus quer que eu termine esse trabalho, né? No caso do colégio, né? Deus quer que eu ajude essas crianças a chegarem até Ele. Deus quer que essas crianças aprendam a ser estudantes autônomos, né? Muito disso depende de mim, né? E você vai ver isso na sua vida, né? Uma coisa que você pode pensar em ser o melhor do mundo, você pai, é ser um bom pai. Ninguém tem tantas habilidades para ser um bom pai como você. É o amor, o conhecimento do filho, o acompanhamento, o tempo que você tem com ele, que é uma vida inteira para passar juntos, né? Então ninguém pode ser melhor do que vocês nessa condição de pais. E Deus espera isso de vocês. Vocês têm esse dever, esse direito, né? De ajudar o filho de vocês a ir para o céu. Aqui é a sirene da escola, gente. Desculpem, mas vai ficar assim mesmo, tá? Então, otimismo, tá? Realismo, otimismo, usar os talentos, confiar em Deus, confiar nos outros e ver o lado bom das coisas, tá bom?